Salve, salve meu aluno, minha aluna, salve, salve você que me acompanha aqui no meu canal no YouTube. Meu nome é Adeildo Júnior, sou professor de língua portuguesa para concursos e vestibulares. E aqui eu tenho uma dica muito especial para você. Mal com L, mal com U. Muita gente faz confusão com o emprego dessas duas expressões. E hoje você vai aprender a usá-las corretamente. Vamos lá? Olha só, você deve observar as seguintes frases para ilustrar logo de cara o que nós queremos aqui esclarecer. Pague o mal com o bem. Maniqueísmo é uma teoria que acredita na luta eterna entre o bem e o mal. Você se sairá mal nas provas caso não estude, porém, se seguir essas recomendações, se sairá bem. Ora, de cara você percebe uma relação entre as palavras mal com L e bem. Sabe por quê? Por causa do seguinte: usa-se mal com L em oposição a bem, independentemente da classe gramatical a que essas palavras pertencem. Então fica muito fácil memorizar por exclusão o restante dessa situação. Veja, o que não couber aqui no uso do mal com L em oposição a bem, automaticamente é mal com U. Mas vamos esclarecer ainda mais. Observe só. Em toda profissão há o mal e o bom profissional. Suas matérias eram recusadas porque ele era um mau jornalista, um mau líder. Quando se corrige e busca se superar, se torna bom. Observe agora que há uma oposição entre a palavra mal com U e a palavra bom. E por que isso acontece? Simples. Usa-se mal com U em oposição a bom em virtude de essas palavras aí serem adjetivos. Você vai observar agora comigo um outro detalhe da análise. Vamos voltar para o mal com L. Observe agora. Pague o mal com o bem. Observe a presença desse elemento aqui, ó. Esse elemento é um artigo. E o artigo é uma categoria gramatical que acompanha um termo chamado substantivo. Então, nesse caso, a palavra mal e a palavra bem são, aqui ó, são substantivos. Nessa outra frase acontece a mesma coisa. Observe a presença do artigo acompanhando as referidas palavras bem e mal. Mesma situação, são substantivos. Agora, observe nessa outra situação de frase o que acontece. A palavra mal está se referindo a sairá. Ora, sairá é verbo. E qual é o tipo de palavra que se refere a um verbo? Bem, o advérbio. Então a palavra mal, quando não é substantivo, mal com L, é um advérbio. Da mesma forma, observe aqui que a palavra bem está se referindo ao verbo sairá. Então, novamente, eu tenho aqui um verbo e a palavra que se refere a um verbo é o advérbio. Por isso que quando eu coloco para você essa observação, usa-se mal com L em oposição a bem, isso ocorre sempre independentemente da classe gramatical a que as palavras, no caso, né, pertençam. E naqueles outros exemplos, observe só. Alguém pode pensar, olha, a palavra mal está acompanhada de artigo. Pois é, uma primeira análise precipitada você pode pensar isso, mas não é assim não. Observe que a palavra mal, assim como o artigo o, bem como a palavra bom e o artigo o, todas elas acompanham ou se referem à palavra profissional. E a palavra profissional, por sua vez,
é um substantivo. Então, galera, a palavra mal com U, bem como a palavra bom, são adjetivos. Por quê, Adeildo? Porque é o adjetivo que acompanha um substantivo, qualificando-o. Observe mais ainda. Era um mau jornalista. Observe que esse um acompanha jornalista e esse mal também acompanha jornalista. Jornalista é o substantivo. Mal, portanto, aqui é um adjetivo. Por fim, observe, um mau líder, a palavra um acompanha líder, um artigo. A palavra mal acompanha líder, qualificando, portanto, um adjetivo. Líder, substantivo. Quando se corrige e busca se superar, se torna bom. Observe que a palavra bom continua se referindo ao substantivo líder, funcionando como adjetivo. E aí o que eu disse para você aqui na observação? Usa-se mal com U em oposição a bem, independentemente da classe gramatical a que as palavras pertençam. O feminino de mal com U, que é, você já sabe agora, um adjetivo, é má. Assim sendo, os seus respectivos plurais se escrevem maus e más. Entenda esse más com acento aqui, ó. Beleza? É um acento agudo, porque a palavra mas, aqui, plural de má, é um monossílabo tônico. Monossílabos tônicos acentuáveis são os que terminam em A, E, O, seguidos ou não de S. O vocábulo bem, enquanto advérbio, é invariável. Não tem masculino, feminino, singular e plural. Agora, enquanto substantivo, aí ele pode ir ao plural, quando significa algo concreto, consumível, traduzido, às vezes, a ideia de capital, de riquezas e de propriedade. Então, alguém pode dizer que possui bens, beleza? Alguém pode dizer que a minha empresa venderá alguns bens, ok? Vamos verificar isso em algumas questões? Veja só. A primeira questão aqui é da FCC, Fundação Carlos Chagas, de 2017. Considere os itens a seguir. Primeiro item. Os chefes estavam de mau humor naquela segunda-feira. Segundo, Márcia passou mal e foi levada para casa. Terceiro item. O motor do carro apresentou mau desempenho durante os testes na fábrica. Quarto item. Mal chegaram de viagem e já começaram a trabalhar. Quinto item. Nunca pratique o mal, pratique sempre o bem. Então, entenda aí de cara, não precisa observar a classe gramatical, precisa observar apenas aquela oposição. Qual oposição? Olha, mal com U se opõe a bom e mal com L se opõe a bem. Então você observe o seguinte: onde é possível empregar bom, emprega-se mal com U. Onde é possível empregar bem, emprega-se mal com L. Logo, os chefes estavam de, veja, bem humor não cabe, caberia bom humor. Consequentemente, aqui se escreve mal com U. Márcia passou bom e foi levada para casa. Não tem sentido. Eu teria que dizer Márcia passou bem. Consequentemente, se escreve mal com L. O motor do carro apresentou bem desempenho. Não tem sentido. Mas se eu disser bom desempenho, tem. Consequentemente, aqui se escreve mal com U. Agora aqui.
mal chegaram de viagem. Veja, bom chegaram de viagem não tem lógica. Mas se eu disser bem chegaram de viagem, já começaram a trabalhar, aí tem. Consequentemente, aqui se escreve mal com L. Por fim, nunca pratique o... Olha aqui a presença de um artigo, tá vendo? E aqui foi um presente, né? Olha aqui, ó, em oposição à palavra bem. Consequentemente, aqui nós temos a palavra mal com L. E aí um detalhezinho interessante, galera, ó. Vamos colocar aqui numa corzinha diferente para você entender essa observação que eu vou colocar aqui para você. Nesse quarto item, a palavra mal, assim como a palavra bem, se aqui fosse empregada, assume uma função especial. Que função, Adeildo? A função de conjunção. A função de uma conjunção temporal. Que traduz a seguinte ideia: mal chegaram de viagem, ou seja, assim que chegaram de viagem, no instante que chegaram de viagem, beleza? Daí a ideia da temporalidade. Então, a gente vai buscar aqui a opção que preenche a sequência mal com U. A letra A começa com mal com U, letra B mal com U, beleza? Letra C eliminada, começa com L, não é o que queremos. A letra E começa com L, também não é o que queremos. Aí o próximo item mal com L. A letra A continua na briga, a letra C eliminada, eliminada, porque o segundo elemento é mal com U. A letra D continua na briga, beleza. Terceiro elemento, mal com U. Letra A, mal com U. Letra D, mal com L. Opa, eliminada a letra D. E a resposta aqui, ó, letra A. Beleza? Vamos a uma outra questão. Que é essa daqui, do Sebrasp de 2019. Sobre o emprego adequado de mal com U e mal com L, julgue os itens abaixo. Vamos lá. Mal pode apresentar 3 diferentes valores gramaticais. Pode ser substantivo, já sabemos que sim. Pode ser advérbio, também sabemos que sim. E também adjunto adnominal, de acordo com a análise morfológica da língua. Ora, não é verdade. Para ser adjunto adnominal, galera, o termo teria que ser um adjetivo. E o termo, quando ele é adjetivo, ele não se grafa com L, ele se grafa com U. Então, o primeiro item é um item errado. Segundo item, mal com L e mal com U são exemplos de palavras homônimas, ou seja, palavras que apresentam a mesma pronúncia, mas significados divergentes. Olha, os significados aqui não são necessariamente divergentes, são diferentes. Divergentes dá mais uma ideia de coisa oposta, beleza? Então tem que ter muito cuidado aqui com esse item. Não é divergente, é diferente, portanto o item está errado. Porque as coisas, entenda, os significados podem ser diferentes e não serem divergentes. Obviamente, se os significados forem divergentes, eles também são diferentes. Porém, essa palavra aqui é perigosa, tá bom? Mal com U é classificado como adjetivo, antônimo de bom, verdade? Essa palavra é utilizada pelos falantes para fazer referência a algo que não seja de boa qualidade. A alguém que faz maldades e diversas outras acepções que tenham como intuito qualificar. Isso é verdadeiro. Então aqui está correto, uma vez que esse elemento é um qualificador e é um adjetivo. Quarto item, mal pode apresentar 3 valores gramaticais, pode ser advérbio, substantivo ou ainda conjunção indicativa de tempo. Correto, a gente acabou de ver isso no exemplo anterior. Então galera, se você gostou dessa aula e quiser mais dicas, aqui estão as minhas redes sociais. Me acompanhe lá no meu Instagram, Prof. Adeildo JR, no meu grupo de estudos no Facebook, Professor Adeildo JR. E se você quiser fazer parte de um grupo exclusivo para tirar dúvidas, para receber materiais de primeira qualidade, basta fazer parte do meu grupo no Telegram, Prof. Adeildo Júnior, e aí você vai fazer parte desse grupo bem especial, tá bom? Um grande abraço. Se inscreva aqui no canal para a gente fazer essas aulas chegarem a mais gente, tá bom? E a gente se vê na próxima aula. Aquele abraço.